contar para os irmãos o quão é importante você estar sempre à disposição de Deus para a sua obra, né? Para realizar a sua obra. O que eu quero dizer? Há pessoas que servem no domingo, vão para a praça pregar o evangelho, há pessoas que têm aquele dia específico, não é? Para fazer um evangelismo, um culto, e aqueles dias são dias marcados para ele como dias especiais. Mas é diferente quando você se põe à disposição de Deus em todo momento da sua vida. Você já acorda se colocando à disposição de Deus, é trabalhar com Deus, né? Seja no seu trabalho, seja na sua escola, seja na sua atividade diária, você está sempre predisposto a se colocar à disposição de Deus, né? E Magda e eu, nós temos o hábito, né, de quando a gente vai para a rua, a gente está sempre em oração, esperando que Deus traga uma ovelha até nós ou nos leve até elas. E a gente tem encontrado assim pessoas largadas no caminho, podemos dizer assim, à espera de uma palavra de salvação, de uma palavra que possa levá-la a pensar nas riquezas espirituais, né? As pessoas estão muito assim mergulhadas no mundo natural, e esse evangelho paganizado ele tem ajudado muito, ele tem cooperado muito com essa ideia de que Jesus é aquele que vai encher o seu bolso de dinheiro e realizar todos os seus sonhos, né? Então, quando nós encontramos essas pessoas, nós percebemos que mesmo aquelas que dizem que frequentam igrejas ou aquelas que dizem que são evangélicas, a gente encontra almas famintas, largadas no meio do caminho, almas sedentas, almas sequiosas, à espera do verdadeiro alimento espiritual, que é a palavra de Deus, essa água que refrigera a alma, que alimenta, que fortalece, né? É verdade. Então a gente quer dar esse conselho para os irmãos. Ponha-se à disposição, quando você for para a rua, no seu trabalho, a dona de casa, você quando for no mercado, você quando estiver caminhando pela rua, saia, né, à disposição de Deus, ligado com Deus. Há pessoas que dizem assim, mas eu queria fazer a obra de Deus. Mas na cabeça de muita gente, fazer a obra de Deus, Magda, é ser enviado para missões. É o pastor dar uma oportunidade lá na igreja. Para pregar na igreja. Para pregar. É o irmãozinho que quer dar um testemunho. É aquela pessoa que acha que obra de Deus é estar dentro de uma igreja ou somente naquele dia específico. Não é assim. Não. Né? Se pôr à disposição de Deus é você estar constantemente à disposição do Senhor. Então, fazendo bom uso das oportunidades. Você sai na rua, o seu vizinho do lado, dentro de um mercado, você vai entrar numa loja de ferragem, né, comprar alguma coisa dentro de uma loja, e ali você tem a oportunidade de dar um folheto, você tem a oportunidade de dar uma palavra para aquela pessoa. Você sai da rua, como ele acabou de falar, ligado com Deus, né? Você sai ligado com o Senhor. E aí Deus começa a te dar o discernimento. Você entrou numa loja, e aí você chega um funcionário ou uma funcionária, você, pelo Espírito, você percebe que aquela pessoa está triste, que aquela pessoa está como que desanimado, pedindo socorro, mas um socorro espiritual, que você foi colocado ali naquele momento, um momento oportuno. Então Deus, ele nos ensina dessa forma, né? A obra do Senhor, ela é feita desse jeito também, não só dentro da igreja, né? Não só se você for um missionário e for enviado para o campo, mas aonde você estiver, você é uma testemunha de Cristo, porque Jesus falou assim, né? Vós sois a luz do mundo. Então, como luz, aonde você estiver, você pode anunciar Jesus, você pode semear. Você pode ser como a parábola do semeador, né? O semeador, ele saiu a semear. Você pode entregar um folheto, se a oportunidade não for propícia para falar, mas pode deixar um folheto da palavra de Deus. A gente costuma, né, fazer isso. Então é um conselho para todo cristão, serve para todos nós, né? Como aconteceu uma vez, né, só dando um exemplo para os irmãos, nós estávamos dentro de um mercado
né? E o mercado estava cheio e Deus tocou no meu coração de entregar um folheto para um senhor, uma pessoa que estava ali escolhendo, né, um legume. E eu pedi o folheto a ela, né, que estava dentro da bolsa dela, e eu fui até ele e entreguei aquele folheto para ele. O mercado muito cheio, e ele pegou o folheto e me perguntou de que igreja eu era, né? E quando começamos a desenvolver ali aquela conversa, ele começou a apontar para exatamente isso, irmãos, os escândalos que as igrejas, né, que as celebridades, né, gospel têm proporcionado, o tipo de teologia que é pregada, a teologia da prosperidade, essas coisas todas, né? E o que eu puxei a nossa conversa para a Bíblia. Então, irmão, não procura defender ninguém, não procura ser advogado de sistema religioso ou de quem quer que seja. E aí eu disse para ele, o senhor sabia que existe uma ira futura? E ele olhou para mim e perguntou, uai, mas existe uma ira futura? E aqui em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 10, diz assim, ó, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, né? A saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Eu falei, existe uma ira futura. E o Senhor Jesus, ele veio ao mundo para nos livrar dessa ira futura. E ele falou, eu não sabia que existe uma ira futura. Existe a ira futura. E ali, quando eu comecei a evangelizar ele e apresentar para ele Cristo, eu disse a ele, seja pastor, seja padre, seja quem for, se não se arrepender de seus pecados e não entregar sua vida a Cristo, ele está destinado à ira futura. É o que diz a palavra de Deus. E a única maneira de você se livrar dessa ira futura é você ter uma experiência real e genuína com Jesus Cristo. Novo nascimento. E então ele olhou para mim e disse, olha, mas esse sistema, essas foram as palavras dele, não deixa a gente entender isso, dessa forma como você está ensinando. Então, irmão... O sistema religioso. O sistema religioso. Então veja como é importante você ser bíblico e você estar à disposição de Deus. Então ali dentro de um supermercado cheio, quando o Espírito de Deus tocou no meu coração de entregar o folheto para aquele homem, ele já veio com aquele, né? Na defensiva, na defensiva, né? Ele já veio na defensiva. E eu não estou aqui, nem você está aí para defender pastor, ou seja lá quem for. Nem denominação. Seja bíblico. Fale de Cristo, apresenta a mensagem de salvação para ele. Porque quando eu falei de uma ira que já está determinada, a ira futura... Aí foi que ele atentou. Foi que ele atentou. Peraí, mas eles não deixam a gente entender dessa forma. É verdade. Mas nós temos essa missão, irmão. Nós temos essa responsabilidade. Então, enquanto você fica pensando, bom, lá na minha igreja, meu pastor não me olha, meu pastor não me dá oportunidade, meu pastor não me chama, eu tenho uma chamada tão bonita que é para ser missionário, seja lá o que for. Não se engana com isso, irmão. Ponha-se à disposição para servir a Deus. Sabe? Sai daí de onde você está, vá, caminha um pouco. Na sua rua, com certeza tem pessoas assim. Na sua vizinhança tem pessoas assim. Quantas vezes, não é, Magda, a gente sai e a gente encontra morador de rua e para falar de Cristo para eles, mas você vai falar para o morador de rua, qual é o problema? A alma dele é tão preciosa quanto de uma pessoa mais rica que esse mundo possa ter? Não existe valor para Deus, né? Valor social para Deus, não existe... ninguém maior ou menor para Deus. O valor da alma dessa pessoa é tão preciosa para Deus ao ponto de que Jesus morreu por ele. E é isso que a gente tem falado para eles. Não pense você que por você estar nessa condição, você é inferior diante de Deus, jamais. O sangue que foi vertido naquela cruz foi por você e por ele. E se ele não se arrepender dos seus pecados ou você não se arrepender, você não será julgado pela sua condição social, mas pela sinceridade do seu coração, de se você não se arrepender de seus pecados e não entregar sua vida a Cristo genuinamente, você está destinado à ira futura tanto quanto ele. Então é essa mensagem, irmão, que a gente quer deixar para você, que você possa exercitar. Não fique esperando alguém te recrutar para a obra, não. A obra está aí, irmãos. O mundo está aí, o campo está aí. São poucos os obreiros, os ceifeiros para essa obra. E você, muitas das vezes, né, fica olhando, esperando uma oportunidade de ministério.
Você quer estar fazendo parte de um ministério. Mas o seu ministério, irmão, é pregar a palavra de Deus. Anunciar. É ser testemunha de Jesus. Ser testemunha. Não é? É ser testemunha de Jesus. Então, nós poderíamos ficar aqui muito tempo falando para vocês do que Deus tem nos dado, a honra, não é? Isso é uma honra, isso é um privilégio, de poder testificar de Cristo na nossa caminhada dia a dia. Não é? Isso. Na nossa caminhada dia a dia. De falar de Cristo para as pessoas, seja ele morador de rua, seja ele, né, uma pessoa dentro de um comércio, não importa isso. O que importa, irmão, é que é uma alma eterna e ele vai viver para sempre, por toda a eternidade. E é nossa responsabilidade ser claro, ser franco com a pessoa, em dizer para ele que é a mesma necessidade que o rico ou o pobre, seja lá quem for, tem diante de Deus, é de se arrepender de seus pecados e entregar sua vida a Jesus. Né? Ter essa experiência de novo nascimento, né? Verdade. Né?